Bom, então a gente está dizendo que o povo ucraniano é mais valente do que a gente valente é uma boa imaginava. palavra. É, Corajoso, durão. mas Assim, as mulheres, ah, assim, eu fiquei muito impressionado com isso. tem muitas mulheres? Tem. E elas são muito... Cara, elas estão muito mexidas. Elas estão muito à flor da pele. A conversa com elas era sempre mais... Elas estavam mais, sabe, mais iradas, assim, do que os caras. Talvez os caras estão ali vivendo, estão nesse trânsito, né? Nessa loucura, nesse desgaste, mas elas estão alimentando, raciocinando, sei lá, tentando viver a vida normal. Todas elas muito nacionalistas, muito patrióticas, muito aguerridas. Entendi. É. Bom, e a estratégia da Ucrânia, como você disse, é matar, conseguir matar mais russos do que eles conseguem, ou seja, tem Isso. como é que os caras, é o KD, né, o ratio ali de... Isso. E eles estão, nesse sentido, numa posição, entre aspas, vantajosa, que é a de esperar o avanço. Né? Isso. Eles não estão tentando avançar ou recuperar o terreno ucraniano. Eles estão parados. Eles não conseguem mais defendendo. recuperar, tipo, avançar. Uhum. A diferença de tamanho, de população, de tamanho de economia, tá pesando. Mas os russos continuam acreditando na tese deles. A Ucrânia, a defesa ucraniana vai colapsar. Hoje os russos acreditam na mesma coisa que eles acreditavam há 4 anos atrás. Uhum. Ou há Entendi. 10 anos atrás, 11 anos atrás. O que é uma fantasia. Esse é um outro insight que eu tive. Os ucranianos não vão perder a guerra. Eles não vão entregar. Os caras vão lutar até o último minuto. E é diferente você lutar pela sua existência, pela sua casa, pela sua família, pelo seu território, do que você lutar por um projeto imperial, por mais que mexa com a sua identidade, com a sua honra de nação. Não é a mesma coisa. Entendi. E isso faz está sentido. muito óbvio. O que o Zelensky tem falado sobre o conflito? Ele fala que ele está disposto a negociar, só que ele diz que o Putin não quer negociar. Mas ele já falou isso mais forte, que o Putin não quer negociar. Acho que ele baixou o tom e agora ele só fala, não, eu estou disposto. Ele só fica meio repetindo isso e deixa a história se desenrolar, porque acho que ele está percebendo que vai ficar evidente por si só que o Putin não quer o fim da guerra. O Putin não quer o cessar-fogo. O Putin não quer o que ele tem. Ele quer mais do que ele tem. Ele quer tudo. Quer tudo. Só que, Israel conseguiu controlar o espaço aéreo do Irã em 48 horas. Se a gente fizer uma análise mais aprofundada, em alguns meses, porque teve um ataque anterior que destruiu as baterias aéreas. Então, tá bom. Israel, em alguns meses, conseguiu dominar o espaço aéreo do Irã. Uhum. A Rússia até hoje não tem o controle do espaço aéreo da Ucrânia. A Rússia tinha marinha e a Ucrânia não tinha marinha. E a Ucrânia destruiu a marinha russa na região e abriu seus portos e consegue escoar sua produção por ali sem ter marinha. Ela é menor em tamanho, em economia, em população e está resistindo uma ofensiva terrestre contra o maior país do mundo, o maior território do mundo, não é a maior população. Nossa, tudo isso é muito surpreendente, de fato, né? Muito. Muito surpreendente, muito disruptivo. E não dá para dizer hoje que a Ucrânia é um underdog, né? um azarão que deu certo. Hoje a Ucrânia é uma potência média, militarmente testada, no combate do século XXI, como nenhuma outra nação é. Nem, óbvio, devido às proporções da minha comparação, nem os Estados Unidos estão vivenciando uma guerra moderna de drones desse patamar. Claro, os Estados Unidos foi a última grande potência aí que entrou em guerras no Oriente Médio, mas era guerra de insurgência, era outro tipo de guerra. Uma guerra assimétrica, com um grupo terrorista. A Ucrânia está
na linha de frente da guerra do século XXI. Lutando, desenvolvendo, criando metodologias, táticas, se adaptando sozinha, criando uma indústria própria, revolucionando tudo por conta própria. E óbvio, a Rússia junto nessa história, porque a guerra é dos dois, um vai aprendendo com o outro e um vai se adaptando à necessidade do outro. Uhum. A Rússia agora veio com esses drones de fibra ótica, também está aprendendo, mas tem uma coisa que a Rússia não conseguiu resolver e não consegue resolver, que é a sua organização militar. A eficiência, a eficácia das suas forças militares. Eles apostam na superioridade numérica. Isso. Só que isso é uma estratégia burra, desgastante, que não está dando a vitória que eles esperavam. Então, a capacidade dos russos de entregar resultado, na prática, com toda a vantagem que eles têm, não acontece. Uhum. E a Ucrânia está se moldando para cada vez menos depender dos Estados Unidos. Óbvio, depende muito, vai depender ainda. Principalmente essa questão das baterias aéreas. E os alvos são as grandes cidades. O alvo é Kyiv. Uhum. E é Kyiv porque ele não tem mais o que atacar. Tipo, tem um congelamento da linha de combate ali. O que ele pode fazer? Fazer mais ucraniano migrar, embora. Acabar com a capacidade de viver naquele país, todo mundo ficar de saco cheio e quem sabe sucumbir. O ponto é que ao longo da história, esses bombardeios ou ataques a civis nunca fez uma população sucumbir. Tipo assim, ataque a Tóquio, ataque à Inglaterra, ataque à Alemanha. Nada disso fez esses países sucumbirem porque eles estavam sendo bombardeados, civis bombardeados. Então, eu não acho que vai ser uma estratégia efetiva do Putin, entendeu? Contra os ucranianos. Ainda mais dado que quanto mais ele faz isso, por um lado cansa e desgasta, mas por outro também está surgindo uma identidade, uma força, uma valentia, uma série de outras coisas. Entendi. Mas quando foi recente que teve um ataque lá em Kiev também, não foi? Um ataque, um bombardeio. Foi, eu tava lá. Você tava lá? Eu tava lá Só que, olha que louco isso, Igor. Eu cheguei, teve um ataque normal, assim, né, pequeno, tal, toca a sirene, você vai pro bunker, pro abrigo. Aí eu saí e fomos pro front. E no segundo dia que eu tava no front, foi o maior ataque a Kyiv. E destruiu vários prédios, morreram um monte de gente. E aí o ataque ficou concentrado lá. Isso afetou bastante das coisas que a gente ia fazer lá no front, porque tava todo mundo tenso, focado em outras coisas e tal. Entendi. Mas foi quando a gente tava lá. Caralho, que desespero. O negócio tá intensificando. Esse é o momento mais intenso da guerra. É que eu tava lá na semana que tava acontecendo um ataque que está sendo discutido há 20 anos. Eu falo do ataque de Israel às instalações nucleares iranianas há 15 anos. Não exagero, há 15 anos que eu comento e digo que uma hora isso ia acontecer, que isso era inevitável, que era um problema e tal. 15 anos. Aconteceu na semana que eu estava lá na Ucrânia. E tendo que criar conteúdo também, falar sobre isso na internet. Bom,